meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês. O humor não pode estar dos melhores. Eu acho que nenhum brasileiro, em sã consciência, diante da situação atual, pode amanhecer bem-humorado. Porque quando você abre o computador, logo pela manhã, você vê uma notícia como essa: Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, não irá à comissão do Congresso. Esse cidadão Gabrielli foi guindado de um lugar obscuro qualquer pelo ex-presidente Lula e foi levado a presidir a Petrobras. Aliás, diga-se de passagem, naquela ocasião, a presidente do conselho, ou a presidenta do conselho, é a hoje presidente do país, a dona senhora Dilma Rousseff. Muito bem. Eu tive um sonho ontem. E sabe com quem eu sonhei? Eu sonhei com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. O grande escritor brasileiro, que povoou a minha infância com histórias maravilhosas. O inesquecível Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na minha infância, ele me fez me apaixonar pela Narizinho. Eu queria ser amigo do Pedrinho. Eu ficava extasiado diante das histórias contadas pela tia Anastácia, pelo Visconde de Sabugosa, grandes personagens de Monteiro Lobato. Pois bem, por volta de 1945, a década entre 40 e 50, não sei precisar exatamente, o Brasil começou a prospectar petróleo. E isso aguçou os olhos gulosos dos gringos. Eles queriam vir aqui para tirar algum proveito aqui dos tupiniquins, como tradicionalmente se fazia ao longo da história do Brasil, desde os portugueses que roubaram até pimenta do reino daqui, passando por esmeralda, por ouro, por manganês, por minerais outros. Eu sonhei e o Monteiro Lobato estava indignado. O Monteiro Lobato queria sair da catacumba para vir para as ruas protestar. Porque o Monteiro Lobato foi quem mobilizou este país. Foi quem largou os seus personagens maravilhosos e foi para as ruas gritar: o petróleo é nosso. Essa atitude de Monteiro Lobato, que aliás lhe custou algumas passagens pela prisão, fez nascer a Petrobras. Essa atitude do Monteiro Lobato gritando: o petróleo é nosso, fez cair em brios toda uma nação. E o povo exigiu que nós tivéssemos então o monopólio do petróleo. E para que o monopólio se estabelecesse, foi criada a Petrobras. Pois bem, vejam o que estão fazendo com a Petrobras nos dias de hoje. É para o Monteiro Lobato sair mesmo, lá do onde esteja enterrado, para vir às ruas gritar novamente: a Petrobras é nossa. Muito além dos corruptos e dos incapazes, ela é um patrimônio nacional. E dói em cada um de nós lermos os termos do artigo do importante jornal americano Financial Times, especializado em finanças, que derrubou a Petrobras no ranking das petrolíferas mundiais. Ela caiu no ranking, ela se desvalorizou. Aliás, de 2010 para cá, a Petrobras teve uma queda de 50% no seu valor. Isso é de indignar qualquer um.
E agora vem alguns baba-ovos do governo a desculpar esse escândalo. Isto é um escândalo de lesa-pátria. Esse é um escândalo que em qualquer outro país decente do mundo, essas pessoas estariam todas na cadeia. É crime de lesa-pátria, sim. A grande instituição nacional, a Petrobras, está sendo vilipendiada, está sendo sucateada por uma caterva. A Petrobras, na sua constituição estatutária, tem um conselho gestor, administrativo, deem lá o nome que quiserem. Mas na ocasião deste escândalo, em que ela comprou uma refinaria americana sucateada por valor 10 vezes superior ao que na realidade havia sido pago meses antes por um cidadão texano, se não me engano. Essa jogada tirou dos cofres da Petrobras aquilo que está faltando hoje para que ela possa acelerar a construção de suas plataformas para o nosso pré-sal. Esse dinheiro saiu do caixa. Uma parte foi para pagar a empresa e a outra parte sabemos nós que está em mãos indignas por aí. E não são poucas mãos. Há todo um arcabouço montado no sentido de se lesar a Petrobras, para se lesar esse grande patrimônio do povo brasileiro. A dona Dilma Rousseff veio a público recentemente numa declaração em que ela disse que ela foi induzida em erro. A presidente de um conselho de administração da maior empresa brasileira vai se basear em um relatório que, segundo ela, era falho e omisso, e apõe a sua assinatura em um contrato de compra que lesava a empresa. De duas uma. Ou ela não leu, ou esse relatório realmente era omisso. Mas nas duas versões, ela tem responsabilidade, sim. E ela não fugiu da responsabilidade, justiça seja feita. Ela jogou a responsabilidade para cima do diretor de assuntos internacionais, que foi o autor desse relatório. E ela disse que ela foi induzida em erro. Que se ela soubesse daquelas duas cláusulas principais, ela não teria assinado. Ela pelo menos foi franca. Daí vieram os baba-ovos, os puxa-sacos de plantão, principalmente da base aliada, principalmente do PMDB, para dizer que não é bem assim. Na ocasião, até que não foi um mau negócio. Que desfaçatez, que coisa ridícula. Querer passar diploma de asno para todo um povo brasileiro com uma desculpa esfarrapada desse jeito? Ou somos todos muares, jumentos, para ser mais... Ô, Bola, por favor, põe aí. Põe o retrato do povo brasileiro diante dessas pessoas. Aí, eles nos veem dessa forma. Será que somos todos jumentos? Então, sabe o som do jumento qual é? Ele esturra. O milquianismo também é cultura. O burro, ele zurra. O cavalo relincha, a vaca muge, né?
E nós ficamos com cara de patetas. Nós, povo brasileiro, somos patetas. E a imprensa brasileira, volta a falar, minimiza essa situação. E vem esse Gabriele agora, que foi presidente na época dessa grande jogada, que deve ter enriquecido muita gente, a desfazer, dizer que não vai comparecer à comissão do Congresso. Por quê? Porque o Congresso não tem moral. O Congresso brasileiro é amoral, com raríssimas e honrosas exceções. Como é triste, não? Como é triste a gente ver uma coisa dessa. Aliás, é tão absurda essa informação mais recente de que não foi tão mau negócio assim, não. Na época foi. Tanto eles se desmentem a eles mesmos, que em seguida eles demitiram da Petrobras o autor do relatório que induziu a presidenta da República em erro. Ele foi exonerado. Então, se não era tão mau negócio, por que exoneraram o sujeito agora? Quer dizer, ele cometeu esse erro, foi reconhecido esse erro na ocasião, e ele se manteve como funcionário da Petrobras. Por quê? Porque tem gente com o rabo preso na mão dele. Esse cidadão, que foi agora exonerado e deve estar no veneno, está em férias. Está nos Estados Unidos, está na Europa. Vai ficar mais 15 dias fora. Agora, se não houve um grande acerto com este cara para ele segurar a bomba, a hora que ele chegar aqui e abrir a boca, eu acho que vai desmoronar o resto que falta. Não é possível que ele vai engolir isso de graça. Ou ele vai fazer uma grande jogada, como é muito comum isso. Não, porque eu vou falar tal, daí chega o pessoal. Não, olha, se você não falar, você leva isso, leva aquilo. E ele é um desses executivos acostumados a esse tipo de negociata. Vai fazer um belo negócio, vai ganhar uma grana, vai cair fora do Brasil e vai gastar o seu rico dinheirinho tirado do nosso bolso. Essa é a história do Petrobras. Esta é a história que está fazendo com que o querido Monteiro Lobato se mexa no caixão. Isto é inaceitável. Isto é uma coisa que qualquer país do mundo, tá? Isso teria se transformado num caso de abalar os alicerces. Tem agora aqui uma notícia da Folha: o valor da Petrobras caiu 50% de 2010 para cá. Em 4 anos. Ela vale hoje metade, em função dessas bagunças trapalhadas dos aloprados. Seja lá, eu nem vou ler tudo isto aqui, que é enfadonho demais. Isto é de uma revolta que a gente pega, por exemplo, um caso Petrobras. É um escândalo, é uma coisa horrorosa. Mas aí você então fala assim, bom, mas eu me resguardo na atuação do Congresso. Também não. Nosso Congresso está apodrecido, né? Esse Congresso é algo de... Um Congresso presidido por o Renan Calheiros. Vocês querem o que mais? Qual é a autoridade moral que tem esse cidadão que já foi apeado desse mesmo cargo porque pagava as contas de manicure e cabeleireiro com verba do Congresso da sua amante? Vocês se lembram? Ele pediu para sair para não ser caçado. E ele volta a presidir o Congresso. Ao lado dele, o seu mentor, quem é? O honorável bandido Sarney. E quem é o ministro de Minas e Energia? Leitão. O Leitão, né? Edson. Leitão, não.
A fauna aí tá tão... É lobão. É lobão. Se fosse leitão, ainda seria mais simpático. Mas é o lobão. E que ele não se perca pelo nome. Edson Lobão é o ministro das Minas e Energia, ao qual está ligada a Petrobras. E ele não apareceu, vocês repararam isso? Sumiu, caiu fora. Não deu uma palavra a respeito. Porque também ele não sabe nada. Ele é um incapaz completo. O apagão que vem aí, ele também não conseguiu explicar. Agora ele está no cargo por quê? Porque ele é da camarilha do honorável bandido Sarney. Ele é seguro no cargo pelo Renan Calheiros. Então vocês vejam, nós não temos por onde correr. A verdade é essa. Agora, pelo amor de Deus, não me venham com essa também de que vamos chamar os militares. Não vamos chamar. A experiência ao longo de 20 anos que nós tivemos foi também terrível. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, têm um maravilhoso papel na defesa da soberania nacional. Compete a eles a defesa do nosso país, dentro dos seus quartéis, diante das suas missões constitucionais. São excelentes, um dos melhores do mundo. Aliás, o nosso Exército tem a glória de ser um dos melhores valores em termos intelectuais. Que fiquem lá. Que fiquem lá. Não vamos usar essa desgraça que está nos acontecendo para irmos para o outro lado tão nefasto quanto esse. Os extremos nunca conduziu a um bom caminho. Nem a esquerda, nem a direita, vou ver. Nós temos que viver a plenitude de uma democracia. Pelo amor de Deus, não venham com essa história de que a volta dos militares seria melhor. Não. Nós temos exemplos, centenas deles. Não. Mas, quando nós falamos em democracia, e ela custa caro, mas ainda é a melhor. Apesar de um Congresso ineficiente, apesar de um Congresso da grande maioria de honoráveis bandidos, ainda assim é um preço a se pagar. Mas é o Congresso, são as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais principalmente. E aqui está para encerrar o programa, para vocês verem que vem de cima a baixo. Vereadores de São Paulo usam verba de gabinete para pagar aluguel de carro pelo dobro do preço oficial. A coisa começa na base. O primeiro passo na política seria, teoricamente, a vereança, representando os munícipes nas suas cidades. Mas já ali começa. Depois ele faz um estágio na Assembleia Legislativa, depois ele faz um outro estágio na Câmara Federal e termina a sua graduação como bandido maior no Senado. Então vejo que esses elementos, vamos chamar assim, da Câmara Municipal de São Paulo e as outras também, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, na Bahia, todas elas praticam a mesma coisa. Para que vale os vereadores de São Paulo? O que fizeram em benefício dessa cidade? Qualquer garoa enche as ruas de água. Saneamento básico, aquelas ruas da periferia fétidas. Que fazem esses caras lá, ganhando uma fortuna como ganham, alugando carro pelo dobro do preço de mercado para pegarem algum e colocar no bolso. É para isso que serve. Esse é o preço da democracia. Mas ainda assim, vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Não vamos cair para a direita, não vamos cair para a esquerda. Vamos exercer a nossa cidadania no regime democrático, que é a única saída dos grandes países do mundo. Democracia. Nem extrema direita, nem extrema esquerda. Democracia. 32 procuradores, advogados,
a Câmara Municipal de São Paulo. E tem que vereador, para justificar a verba de gabinete, que contrata advogado de fora. Claro, contrata nada, recebe lá um recibo do advogado qualquer e dá a entrada lá e fica com o dinheiro. É isso. Vamos continuar mantendo esse canal em que se fala tudo aquilo que a grande imprensa ou omite ou não destaca. Colabore com o Milk News. Nós estamos numa luta brava. Eu conto com vocês. Divulguem. Só peço isso. Por favor, compartilhem, divulguem, passem e-mail para os amigos. Milk News TV. Eu aguardo você novamente em nova edição. Quem sabe com alguma notícia um pouquinho melhor. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Até a próxima.